Queridos, é uma grande responsabilidade, né? Seguir a aula que o pastor estava dando. E vamos fazer isso. Como temos irmãos que não estavam aqui no domingo passado, vamos fazer uma breve recapitulação deste tema, que trata sobre o feminismo. E aqui um dos textos: o movimento feminista pode ser entendido por aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres e disso decorre a desvantagem das mulheres. É preciso desfazer essa desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Essa é uma afirmação de Ana Campagnolo. E nós veremos sobre isso. Hoje, especificamente, eu vou passar rapidamente essa primeira parte para nós chegarmos nos textos bíblicos. E os textos bíblicos vão trazer o esclarecimento sobre isso, sobre essa desigualdade entre homens e mulheres. Será que os textos bíblicos trazem luz sobre estes pontos? Nós, hoje, dedicaremos mais atenção sobre isso. Eu vou passar aqui aonde foi salientado sobre as ondas do feminismo. A primeira onda, onde havia um movimento sufragista, então tanto a luta do ingresso no mercado de trabalho e o direito ao voto, né? Isso por conta dessas diferenças observadas sobre homens e mulheres, isso lá no século XIX, Revolução Industrial, relações de trabalho, né? Então, essas lutas que foram levantadas. Uma segunda parte disto foi quando nós vimos sobre 1917 na Rússia, uma característica que veio de um movimento internacional socialista, uma luta sobre justamente o feminismo, que deu a data de 8 de março de 1917 como Dia Internacional da Mulher. Então, na Rússia ocorreram manifestações de trabalhadoras por melhores condições de vida e trabalho e contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial. Os protestos foram brutalmente reprimidos, precipitando o início da Revolução de 17. E então a data da principal manifestação, 8 de março de 1917, foi instituída como Dia Internacional da Mulher pelo Movimento Internacional Socialista. Então nós percebemos aí, né, alguns problemas quanto a essa data, e o pastor até citou que nós recomendamos para as mulheres que se comemore o Dia da Mulher Presbiteriana, né, e não, por exemplo, o Dia Internacional das Mulheres, porque ele tem uma origem que nós podemos ver que não é bíblica. Isso vai se agravando numa segunda onda, onde diversas outras teóricas do movimento se levantaram, e só foi piorando essa questão. A aceitação social do sexo livre, visando acabar com a moral tradicional vigente do Ocidente. Isso é uma segunda onda do feminismo, né? Defendem que não existe sexo feminino, a feminilidade é algo ensinado. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Simone de Beauvoir. Isso vai se agravando e as pautas que são levantadas são o fim do casamento, o direito ao aborto, o incesto e pedofilia. Percebem a diferença da primeira onda para a segunda? A primeira onda, onde era defendido o voto feminino e a entrada no mercado de trabalho. E a segunda onda já vem com algumas implicações muito mais ainda severas e perigosas. E uma terceira onda, anos 80 e 90, né, baseia-se na compreensão de como as opressões de gênero, classe e raça, dentre outras, se relacionam entre si e interferem na vida de cada mulher. Não há mais coletividade no movimento. A mulher está livre para assumir sua forma de feminismo individual. Aqui já a individualização da terceira onda faz com que termos pejorativos sejam ressignificados e apropriados pelo movimento. Então,
com essa gravura dá para se perceber, né? Emancipação política foi a batalha da primeira onda, uma segunda onda, emancipação sexual e reprodutiva, e uma terceira onda de diversidade sexual e de gênero. Resultados do feminismo: inserção da mulher no mercado de trabalho, direito ao voto, direito ao aborto, direito ao lesbianismo, ideologia de gênero e enfraquecimento da masculinidade. Essas são as implicações. Tudo isso nós vimos na aula anterior com o reverendo Ageu. Uma frase de Chesterton: o feminismo trouxe a confusa ideia de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam a seus maridos. Então, agora sim, voltamos ao ponto onde paramos na aula anterior. Peço aos irmãos que abram comigo nesses textos, porque nós faremos essas leituras e aí entraremos nisso tudo. Por quê? Quando nós vemos o feminismo, ele está justamente rompendo com essas missões bíblicas do papel da mulher. E esse primeiro papel, a missão da mulher como esposa. Nós vamos ler o texto de Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27, que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos irmãos, este texto, ele demonstra a dignidade atribuída a ambos os sexos. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus, imagem e semelhança que foi dada a homem e mulher, eles demonstram o equilíbrio de dignidade entre ambos os sexos. Isto traz aqui como uma implicação, um parênteses que eu faço aqui, e que minha irmã comentou ali comigo ao fundo, sobre que se faz necessário nós comentarmos não somente como o feminismo, mas aqui também o problema que se traz ainda antes de toda essa temática de feminismo, que também é o machismo, né? Isso vem antes, porque isso já era corrompido desde antes. Então, corrompido de que forma? Na opressão à mulher, né? Na descaracterização dela como dignidade diante de Deus, tirando a dignidade da mulher. Isso se levantou por muitos e muitos séculos. Então veja que esse texto bíblico demonstra que diferenças são levantadas, mas não na dignidade. Dignidade é algo igual entre os sexos. Ela tem diferenças depois nos seus papéis, e é o que nós veremos nos próximos textos. Gênesis 2, abram comigo, no versículo 18. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui então Deus está formando a mulher. Veja que Deus mesmo diz, né, que não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Já havia sido comentado pelo reverendo Ageu na aula passada, que esta palavra de auxiliadora é uma palavra atribuída ao que Deus também pratica conosco, ao seu povo como um todo. Deus é o nosso auxiliador. Ele sempre está nos auxiliando, é quem nos ajuda, quem sempre está ao nosso lado, batalhando juntamente conosco. Então não é uma palavra que traz demérito, muito pelo contrário, é uma característica presente na vida do povo de Deus, como Deus sempre nos auxiliando.
Veja, uma palavra muito nobre. E aqui nós vemos que Deus olha para o homem e vê uma deficiência, por assim dizer, e ele mesmo diz, Deus diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem foi formado primeiro, o que lhe dá uma prioridade social, e a mulher lhe foi dada mais tarde como auxiliadora. Como nós citamos, a palavra auxiliadora implica, olha só que interessante, numa inadequação do homem. É uma inadequação do homem. E não em si uma inferioridade da mulher. Mesmo porque essa palavra é usada geralmente para Deus. É o que nós estamos citando. Meus irmãos, se esse texto deveria ser usado como algo de um problema que está sendo corrigido, é um problema no homem, né? Um problema no homem que está sendo corrigido, melhorado, né? Complementado com a vinda da mulher. Vamos seguir nos textos, nós ainda vamos tratar mais desse tema. A submissão, quando nós vemos a submissão aqui, ela traz a ideia de ser sob a missão do homem, e este mesmo assunto ele é ratificado na queda. Veja lá, Gênesis 3, no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então veja que essa missão da mulher como esposa, ela também é ratificada após, né, aquele momento ali onde Deus está dando as afirmações sobre homem e mulher, e ele ratifica isso logo após a queda. E veja agora comigo em Efésios 5. Efésios 5, a partir do 22. Eu lerei com os irmãos a partir do versículo 21, porque é importante que isto esteja na nossa mente. Essa sessão, ela praticamente começa no versículo 21, apesar da nossa Bíblia ter um título da sociedade bíblica, que aparece aí no meio, né? Mas veja que esse texto, ele traz isso, puxando aí do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então vejam aqui a missão da mulher como esposa. Então, recapitulando brevemente, nós vimos ali em Gênesis 1, 27, que em dignidade ambos os sexos têm o mesmo nível, né? Ambos são criaturas de Deus, trazem a imagem de Deus, refletem isso a toda a criação. Como missão, ela foi feita como auxiliadora do homem, seguindo a missão do homem. Isso foi feito antes da queda e é ratificado depois da queda. E nós vemos aqui, já no Novo Testamento, isso sendo reforçado. Veja que a submissão da mulher, ela traz esse versículo 21 aí,
Efésios 5, 21, que a mulher se sujeita ao homem, ao marido, e ambos se sujeitam a Cristo. Porque o texto segue, né, meus irmãos? Vejam aí na sequência, a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha que interessante, meus irmãos. Então veja que quando nós vemos aqui que a mulher como auxiliadora, ela entra em submissão aqui como uma missão da esposa, sob a missão do homem. Vejam nesses textos a importância do homem também obedecer o seu papel e o seu chamado como esposo, como marido, que deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Veja a sequência, né? Ambos estão sujeitos a Cristo, a mulher como esposa, amando e submetendo ao seu marido, e o marido amando a sua esposa e se entregando por ela. Veremos mais um texto. Abram comigo em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Versículos de 1 a 6. 1 Pedro 3, de 1 a 6 diz: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Meus irmãos, agora vamos pensar um pouco sobre todo este slide, esses textos que nós vimos aqui. Veja, alguns poderiam dizer assim que aquela primeira onda do feminismo tenha sido levantado justamente por deturpações desde o início, começando até mesmo com a missão do homem. A própria missão do homem e esse amor sacrificial e essa entrega e esta luta justamente pela integridade e dignidade de sua esposa já estava sendo quebrado há muito tempo. Mulheres eram completamente indignas na sociedade, não eram ouvidas e eram maltratadas, e alguns poderiam dizer, aquela primeira onda do feminismo talvez tenha sido levantado justamente numa luta contra isso. Veja, nós não precisaríamos do feminismo para dizer o que não estava sendo feito, estava sendo mal feito, que estava sendo um rompimento justamente com as ordens bíblicas. A própria Bíblia, os seus textos, já apontavam para a deturpação
do papel do homem inicialmente. Então veja, não precisava do feminismo para que isso fosse levantado, essa pauta. E com isso, por consequência, nós vemos então que, por um motivo nobre de se lutar, começaram a introduzir pontos que nós vimos ali na abertura, que foram além dessa luta contra a repressão masculina, né, sobre as mulheres. A primeira questão foi a quebra da missão da mulher como esposa, né? Então nós vemos que toda essa base bíblica, ela foi abandonada nessas outras segunda e terceira ondas do feminismo. Olha só, Gênesis 2, 22. Vamos abrir lá de novo em Gênesis. Gênesis 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Esse texto mostra que os elementos utilizados por Deus no momento da formação do homem e da mulher são completamente distintos. Deus faz o homem do barro e a mulher faz da costela do homem. Então a origem dos elementos já mostra uma diferença e mostra que o material utilizado é muito mais nobre. Não se faz a mulher do barro, e sim já da carne, né? Então já é um material mais nobre, mais elevado. Versículo seguinte, Gênesis 2, 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Não sei se os irmãos já perceberam, mas esta é a única frase do homem, proferida pelo homem, antes da queda. Essa foi a única frase proferida por ele. Foi quando ele faz esta poesia, né? E cita que esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa. Veja, meus irmãos, que o pano de fundo vem desde lá do versículo 20, onde Deus havia dado a missão para o homem dar nome, né, às criaturas de Deus. Lá no versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus constrói no próprio homem o sentido da sua incompletude como pessoa de missão ali, que faltava alguma coisa. Deus permitiu que ele desse o nome a todos os animais, visse que ali havia, na criação de Deus, o macho e fêmea, que eles haviam ali uma complementaridade, e no momento em que ele olha para ele mesmo e percebe que não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea, como Deus já havia falado no versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, Deus já havia feito assim, falado isso, e ele permite que o homem comece a dar o nome aos animais do campo, e ele mesmo perceba isso também, ele perceba que lhe faltava uma auxiliadora. E aí Deus faz cair um pesado sono, que é o versículo 21, e toma de uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E depois segue-se esses dois textos que nós lemos. Então nós vemos que o material é mais nobre e o nome especial dado ali pelo homem à mulher. E o versículo seguinte,
versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta é a missão da mulher como esposa, dada por Deus desde o início da criação. Irmãos, alguma dúvida até aqui? Temos uma segunda missão da mulher, uma segunda missão que também é quebrada pelo feminismo, como nós vimos na aula passada. Não somente quebraram a missão da mulher como esposa, mas também quebra-se a missão da mulher como mãe. E nós veremos os textos bíblicos. Irmãos, deixa eu só fazer uma observação. Antes, vou até ler aqui um trecho do comentário da Bíblia de Genebra. Peço que os irmãos ouçam com atenção. Vejam só. Os dois sexos, masculino e feminino, pertencem ao padrão da criação. Homens e mulheres trazem em si igualmente a imagem de Deus, como nós vimos em Gênesis 1:27. E, em consequência, a dignidade deles é igual. A natureza complementar dos dois sexos visa a uma cooperação enriquecedora. Cooperação enriquecedora. Não só no casamento, na procriação e na vida familiar, mas também nas mais amplas atividades da vida. Perceber a diferença entre si mesmo e uma pessoa do outro sexo é uma escola para se aprender a prática e a alegria do apreço mútuo, da abertura, da honra, do serviço e da fidelidade. Perceber, meus irmãos, essa complementaridade é algo sem igual. Deus permite isso na vida dos homens e mulheres da igreja e quer que nós nos esmeremos nisso. Cada homem cumprindo o seu papel, cada mulher cumprindo o seu papel. Isso traz uma cooperação enriquecedora. E veja, meus irmãos, deixa eu também fazer um outro parênteses aqui, porque nós lemos os textos, principalmente aqueles lá de Efésios 5, onde mostra que ambos se submetem a Cristo, a mulher se submetendo ao marido e o marido amando a sua esposa. E eu queria fazer apenas uma ressalva, principalmente a nossas queridas irmãs ainda solteiras e com um chamado ao casamento, para que vejam a grande importância dessa escolha na vida das irmãs. Porque nós estamos aqui enfocando nesse tema do feminismo, mas veja o quão importante é identificar alguém que vocês entregarão a submissão de vocês para a vida toda, como nós vemos nas Escrituras. O homem que tem que ser de fato esse homem que siga a Deus, temente a Deus, que busque amá-la e se entregar, né, como os textos dizem, que como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, esse homem deve ser assim. Olha o padrão, né? E com isso nós chegamos à conclusão que também é bem mais fácil se submeter a alguém que segue a Bíblia e segue a Deus dessa forma. Aos homens jovens que também foram chamados ao casamento e um dia assim o farão, vejam o padrão das Escrituras. Isso é tão importante, irmãos, porque nós vemos nesse mundo as contínuas distorções da palavra de Deus. E homens se utilizando destes textos bíblicos para oprimir as mulheres. Isso é completamente antibíblico. Eles deveriam defendê-las. Eles deveriam lutar por elas, se colocar à frente para defendê-las dos perigos não só físicos, com a força que Deus dá ao homem, mas também
psicológicos, sociais e tudo mais que se apresenta. Vejam o papel dos dois. Então, cuidado, queridos irmãos e irmãs, jovens aí que buscam o casamento. Essa escolha é uma escolha importantíssima na vida de vocês, né? Ou seja, toda aquela etapa prévia de identificação dessa pessoa à luz da Bíblia, né? Ter essa conferência, né? É importantíssimo para a escolha de vocês, irmãos e irmãs, que foram chamados ao casamento e um dia chegarão lá. Ok? Voltamos aqui então, irmãos, para o slide, onde nós estamos vendo a missão da mulher como mãe, e vamos lá para Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A mãe de todos os seres humanos. Então é um nome que aponta para a misericórdia. Meus irmãos, esse texto de Gênesis 3 foi logo após a queda. Logo após Deus vir e dizer tudo aquilo à mulher, né, que ela sentiria dores, ao homem que agora ele teria que suar e penar para conseguir o seu pão. Deus também diz à serpente, né, da maldição sobre a serpente. No versículo 15 do capítulo 3, Deus dá a promessa da redenção, né, lá em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Então, a promessa que viria o Salvador, um descendente da mulher. E logo na sequência, então, que é esse texto de Gênesis 3:20, é quando agora é justamente o homem falando novamente. E o homem fala agora, reagindo a tudo isso, dizendo que o nome da mulher seria Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Parece um texto simples, né? Eva e a mãe de todos os seres humanos. Mas aqui é uma declaração do homem, confiando na promessa de Deus, que haveria o Salvador, em Gênesis 3:15, que viria da descendência e o seu descendente, lá em Gênesis 3:15, e ele está, então, confirmando isso justamente trabalhando com isso com Deus, né? Deus fez essa promessa e ele está reafirmando isso, que a sua mulher, Eva, ela seria a mãe de todos os seres humanos, da onde viria o Salvador. É uma declaração de confiança em Deus na sua promessa. E essa é a missão da mulher. A sua missão a preserva. Nós veremos isso em 1 Timóteo. Abram comigo, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Sua missão de mãe é uma missão bíblica, dada por Deus, de ser mãe. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação
pela fé em Cristo Jesus. Estes dois textos, irmãos, eles salientam isto, que a missão da mulher como mãe é de auxiliar na educação dos filhos. E nós vemos isto totalmente como base na vida de Timóteo. Timóteo, que foi visto com a mesma fé de sua mãe e de sua avó. Vamos abrir agora em Deuteronômio 6. Nós veremos como essa missão da mulher como mãe que auxilia a amar a Deus. Deuteronômio 6. Versículos 4 a 9. Deuteronômio 6, 4 a 9, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Queridos, vejam que esse texto salienta a importância, como diz aí no versículo 7, que tu as inculcarás a teus filhos. Obviamente isso é um papel para ambos, pai e mãe. Mas veja que é inerente aqui que nós vemos nesse texto que havia um período onde o homem está fora e a criança está com a mãe e ela está reforçando isso. E o pai depois reforçando também, ou seja, é uma missão dos dois. Veja que a missão da mulher como mãe é de justamente auxiliar também a amar a Deus, as suas crianças a amarem a Deus. E veja agora também como ela auxilia na disciplina. São vários textos em Provérbios. Vamos lá no primeiro, Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. 14 também. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Diversos textos em Provérbios, meus irmãos, salientando a importância da disciplina. Essa disciplina, como nós havíamos citado no item anterior, obviamente ela era praticada por pai e mãe, mas é natural, que nós saibamos que justamente a mãe ali, mais tempo ainda com a criança, ela deve seguir esses textos justamente se posicionando dessa forma como um papel de mãe, auxiliando em amar a Deus e auxiliando na disciplina. Dúvidas aqui, irmãos? Veremos agora a missão da mulher como mestra do bem. E a base para esta missão nós vemos lá em Tito. Abramos juntos lá na epístola Tito. Capítulo 2.
Tito 2, de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a missão da mulher como mestra do bem faz com que elas instruam as jovens casadas a amarem ao marido e aos filhos, serem sensatas, serem honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ok. Irmãos, percebem como esses 3 papéis são completamente destruídos quando nós olhamos pela ótica do feminismo? Aqui está, isso aqui já havia sido também tratado na aula anterior, o reverendo havia adiantado esses 2 slides aqui, mas veja quais são as implicações do feminismo como cosmovisão, né? O feminismo na igreja como cosmovisão, que defende a independência da mulher. Então ela não estaria dependente da submissão ao seu marido, seguindo a missão do seu marido, que ela também não tem necessariamente a missão de ser mãe. Veja como está quebrando os ensinos bíblicos, né? Uma busca pela realização profissional, havia sido salientado pelo pastor, não é problema, muito pelo contrário, a mulher trabalhar, a buscar, né, uma carreira, não, é nobre isso. Porém, se isso contradizer todos os outros, as outras missões, como esposa, como mãe, né, como mestra do bem, ou seja, há uma completamente voltado a uma carreira profissional, está sendo abandonado os ensinamentos bíblicos, né? Então aí nós percebemos onde está o ídolo, né? O ídolo, onde está o foco, né, dessa pessoa, que abandona as outras, né, missões de mãe, e de esposa, e de mestra do bem. A consequência do enfraquecimento do casamento e o divórcio como opção, a desvalorização da maternidade, naturalmente, né, a aceitação do aborto e o enfraquecimento da liderança dos homens. Os textos bíblicos mostraram para nós, irmãos, quais são os papéis. E nós vemos que ambos devem almejar, buscar cumprir os seus papéis, onde não daria espaço para justamente coisas desse tipo. O homem que segue o seu papel, ele busca a liderança, ele busca a defesa da sua esposa. Ele vai proporcionar uma condição dela poder trabalhar, dela poder ser mãe, dela não precisar, né, recorrer a coisas escabrosas e antibíblicas como o aborto. Então veja a complementaridade desses papéis. Isso impacta ainda mais profundamente quando nós vimos também na aula anterior, isso sendo transbordado nas igrejas, até mesmo no momento de culto. Isso impacta, o feminismo impacta na igreja e no culto? Sim. Havíamos falado, né, como cânticos românticos, emocionalismo, defesa de ofícios, de diaconisas, de presbíteras, de pastoras, e até mesmo da defesa da pregação feminina, né, de púlpito. Isso não é um problema, a questão sobre a mulher ser uma missionária, né, ser uma evangelista.
E estar pregando o Evangelho, isso é ordem bíblica a todos da humanidade, mas não como a quebra dos ofícios que Deus coloca aos homens. Alguma dúvida aqui, irmãos? Por favor, minha irmã. Está chegando o microfone. Eu tenho uma colega de trabalho que ela trabalha fora, trabalha comigo, e o marido fica em casa. Ele cuida dos filhos, ele cuida da casa, ele faz tudo, faz comida. Isso está errado? Ele já trabalhou, é que perdeu o emprego, já faz alguns anos, e não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. E até onde eu sei, até onde eu vejo, está dando certo na vida deles. Ela trabalha, ela leva o sustento para casa e ele cuida do resto. Biblicamente falando, isso não é correto, né? Meus irmãos, esse é um caso até comum, até inclusive nos últimos dias, né, como decorrência até mesmo da diminuição do mercado de trabalho, essas questões que nós vimos após a pandemia, muitas empresas quebrando e fechando, né, e então isso é retratado em diversas famílias, né? Mas, obviamente, tem que ser analisado caso a caso. E algumas coisas mais interiores é que tem que ser identificadas. Não pode-se, só naquela visão mais geral, falar isso está certo, isso está errado. Porque isso pode ser uma solução, né, para aquela família que, se não fosse essa circunstância, estaria passando fome. Como é que nós podemos condenar isso desta forma? Né, nós pedimos para que Deus nos ajude e abra as portas, e Deus trouxe o emprego, né, a essa mulher, ou ela manteve o seu emprego, e é Deus sustentando aquela família. Pois bem, então uma primeira análise seria isso. Porém, a partir daí, aprofundando um pouco mais a análise, será que essa situação será perdurada numa situação onde o homem agora completamente se acomode e abra mão da sua liderança e deixe essa liderança na mão de sua esposa, não só do sustento, mas é natural que no momento onde o sustento começa a vir da mulher, invariavelmente, ela pode ser tentada agora a querer tomar todas as decisões financeiras, as decisões da tratativa com o marido e os filhos, com os rumos que aquela família tomará. Ela poderá dizer agora, não, eu estou cansada, nós não iremos domingo à igreja, ou apenas conjecturando aqui ideias que podem vir disso. Então tem que haver uma sabedoria muito grande e um entendimento bíblico a uma família desse tipo, para que se entenda a circunstância momentânea sem que se abra mão do cumprimento dos papéis de homem e de mulher, né? Então, eu diria que tem que ser analisado em partes e caso a caso, né? Então, não é errado, mas se isso depois se tornar algo que rompa com os princípios dos papéis de homem e mulher bíblicos que nós vemos, aí se torna errado. Ok? Deu para explicar? Por favor, meu irmão presbítero Marcos. É um tema recorrente, eu creio que esta questão do relacionamento de Adão e Eva desde da saída do Jardim do Éden. Então, a colocação que nós vemos e que o presbítero vem apresentando, citando os textos bíblicos, né? A minha sugestão é que nós vejamos o que estava escrito lá na sentença de Deus, quando ele deu as instruções para o casal desobediente.
E a instrução que ele deu ao casal, e particularmente a Adão, foi que é evidente que ele fosse o provedor. E nesse processo de ser o provedor seria um processo penoso, difícil. E realmente o desemprego é penoso e difícil, eu mesmo tenho experiência pessoal a respeito disso. E a colocação que nós podemos verificar é que nós crentes devemos confiar absolutamente em Deus e sermos obedientes em todas as circunstâncias, confiando em Deus que Ele vai prover aquilo que nos é necessário. Eu tenho por mim que a desobediência não auxilia esse crescimento espiritual. Então, obediência na tribulação é evidentemente um processo de santificação. E Deus está nos santificando através de diversas circunstâncias. O passar dificuldade econômica é realmente passageiro, e a nossa condição que nós devemos verificar e almejar é a vida eterna, é servir a Deus eternamente. A nossa passagem aqui de dificuldades que são diversas, doenças, relacionamentos, ambientes que nós convivemos, entre esses eu tenho por mim que a nossa situação de sobrevivência econômica e a confiança em Deus, não em nós mesmos, que nós teremos provimento. E a minha proposição e conselho é: obedeçamos a Deus mesmo nas circunstâncias de tribulação. Exato, meu irmão. Obrigado pelo complemento. E veja, meus irmãos, que esse é o ponto da prática e a sabedoria para praticar a palavra. Voltando a esse exemplo que nós estávamos tratando. Se em determinado ponto fosse percebido que está sendo aberto mão dos princípios bíblicos, da função de homem e de mulher, se necessário, aí então mudar essa circunstância. Ah, mas e o sustento? Deus há de prover, não é? Isso precisa ocorrer desde do primeiro instante dessa situação? Eu entendo que não, mas sim a partir do momento onde os princípios bíblicos de papel de homem e mulher estiverem sendo quebrados. Aí é necessário uma forte decisão sobre isso. Alguém pediu a palavra? Não? Mais alguma contribuição, irmãos? Fiquem à vontade, podem falar. Alguma dúvida? Ok, muito bem. Meus irmãos, com isso aqui nós conseguimos abordar todo este tema. E se nós não temos então mais dúvidas, nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos encerrar por aqui, confiados justamente que Deus há de nos ajudar a praticar, homens e mulheres, os seus papéis. Isso é importante para a nossa igreja, para nossas futuras gerações. Presbítero Davi? Só uma contribuição. Por favor. Nessa semana eu estava conversando com a família de amigos, e na conversa que a gente teve, esse assunto referente à escolha do marido para o casamento surgiu. E aí, no assunto, foi falado o seguinte: não basta apenas que na escolha do jovem ou da jovem para o casamento, que ele esteja apenas na igreja, mas que ele dê frutos, que sejam visíveis para que ela possa escolher, ou ele possa escolher a futura parceira para o casamento. Por quê? Uma empresa hoje exige vários recursos, várias informações, vários conhecimentos para que você seja um funcionário e ingresse para essa corporação. Você vai escolher uma pessoa para conviver com você o resto da sua vida. E isso também tem que ser analisado. É uma questão que a gente vai ter que levar em consideração
Por quê? Essa pessoa é um servo de Deus, ele dá frutos dentro da igreja, porque está só na igreja, não é só uma questão determinante para isso. Ele está na igreja, então eu vou escolher como meu parceiro. E isso é um ponto também. A pessoa que está na igreja precisa apresentar frutos para que essa decisão também pese na decisão final para o casamento. Pois bem, exatamente isso. Como havíamos salientado aqui, meus irmãos, essa escolha ela é fundamental, né? E essa percepção disso, e essas etapas não podem ser puladas, né? Isso é importantíssimo. Ainda que o nosso chamado, né, e o nosso propósito, a nossa vida não seja para a felicidade, sim, vivermos para a glória de Deus, na felicidade ou não, mas ainda que você pense em buscar a sua felicidade, de fato, essa felicidade estará no cumprimento desses princípios bíblicos. Onde, agora, jovem, né, principalmente como nós citamos, você está com tudo nas mãos, né? Tem os textos bíblicos para a análise disso, para a escolha deste parceiro ou parceira para o resto da sua vida. E essa escolha, ela vai ser completamente fundamental para a felicidade futura ou não. Mas veja, nós não somos chamados para a felicidade, como nós citamos. Só que aí vem aquela questão, apenas como reforço, que nós lemos em 1 Pedro. E aqueles que já estão casados e não, né, passaram por isso, ou na época não havia esse esclarecimento, não havia esse conhecimento da Bíblia, e não pode ser feito dessa forma. As missões de Deus se alteram ou não? Não, né? Nós vimos que o enfoque ali do texto que nós lemos de 1 Pedro era que a esposa, mas isso também serve ao marido, mas ambos, né, numa situação como essa, permaneçam no casamento, a mulher se submetendo ao marido para que nessa relação ela, se possível assim, seja instrumento de Deus para que ele seja alcançado. Se é o homem, da mesma forma, ele segue firme, um homem crente, seguindo firme o seu papel de líder, liderando a sua esposa e se entregando por ela, e assim, se possível, né, Deus a alcançará também. Então veja, quem pode escolher, quem está lá no início, aproveite, meu irmão e minha irmã, esta oportunidade que Deus dá. É uma escolha fundamental. E aqueles que já estão, firmeza em Deus, perseverança e confiança que Ele há de sustentar os casamentos já formados e até mesmo alcançar aqueles cônjuges que ainda não são, né, chamados neste momento. Ok?